Do Lu da Lu. Volume 13. Capítulo 86. A besta unicórnio blindada de 1000 anos e a aranha demônios de 10.000 anos. Com a curiosidade deles grandemente aumentada, o trio imediatamente começou a usá-las dentro da formação venenosa, incapazes de evitar arquejar de admiração diante da elaborada garra voadora divina. Especialmente a qualidade do material e da manufatura os fez a venerar ainda mais. Agora Flender não precisava se preocupar com lidar com as bestas espirituais do lado de fora. Uma luz esperta cintilou em seus olhos, falando para Tang-san com sua particular voz balbuciante. Ei pequeno San, o que você acha de nós fazermos um acordo? Tang-san era astuto, sua face imediatamente exibindo uma expressão sorridente. Sem problemas, exceto por essa garra voadora divina, qualquer outra coisa está bem. Flender imediatamente engasgou nas suas palavras seguintes. Ao lado Liu Erlong olhou desdenhosamente para Flender. E você chama a si mesmo de professor? Você realmente quer as coisas da criança. Pequeno San, o que você acha disso? A professora Erlong irá fazer uma troca com você. Mais tarde você pode escolher qualquer besta espiritual lá fora. Eu vou pegá-la para você e mais tarde você me fará uma garra voadora divina. Como resultado da figura de Liu Erlong ser diferente de um homem e ser muito mais observadora do que Flender, ela descobriu que cada garra voadora divina era diferente, imediatamente entendendo que essa coisa era feita sob medida. Flender não desistiu e sem esperar por Tang-san falar, ele não pôde evitar dizer. O que você quer pegar? Não me diga que eu não consigo. Pequeno San, eu também vou fazer um pedido antecipado. Eu também sou o irmão mais velho do seu professor. Então me dê essa peça. Olhando para Flender e de novo para Liu Erlong, Tang-san riu internamente. Na verdade não era de se admirar que Flender e Liu Erlong estivessem tão interessados nessa garra voadora divina. Essa coisa era extremamente prática e ainda mais, num momento-chave ela poderia ser um salva-vida. A qualidade era soberba, extremamente durável. Quando usada no braço ela não parecia muito incômoda, não mais do que um protetor de pulso. O peso basicamente não era nenhum problema para eles. Impotentemente, Tang-san só pôde dizer. Certo, porém fazê-las leva muito tempo. Assim que a competição de academias avançadas de mestres dos espíritos dessa vez acabar eu irei fazer uma para cada professor. Flender riu em voz alta. Certo, então o professor não será educado. Erlong, Wuji, vamos fazer isso. Pequeno San, apenas escolha uma dessas bestas espirituais lá fora. Nós vamos pegá-la para você. O grande mestre ao lado olhou para a aparência de Flender de ter realizado ambições humildes e impotentemente balançou a cabeça, mas também não disse nada. Tang-san disse. Ajudem a Hongrong a pegar uma primeiro. Eu não estou com pressa e vou continuar observando um pouco. Flender assentiu, dizendo. Isso também está bom. Grande mestre, você vê alguma coisa relativamente boa para o quarto anel de espírito da Hongrong? Tang-san era o discípulo do grande mestre e Flender naturalmente podia perguntar diretamente a opinião dele, mas os outros ainda seguiam as direções do grande mestre quanto ao mais adequado. O olhar do grande mestre passou sobre as bestas espirituais os encarando como tigres do lado de fora e levantando a sua mão, ele apontou para uma entre elas. As anteriores 3 habilidades da Hongrong separadamente melhoram velocidade, força e poder espiritual. Então, essa quarta habilidade espiritual deve aumentar principalmente a defesa. Aquela besta unicórnio blindada de cerca de 4.000 anos é comparativamente adequada. Todos se viraram para olhar na direção que o grande mestre indicou, vendo uma besta espiritual que parecia um crocodilo. Seu tamanho não era especialmente grande, cerca de 5 metros de comprimento, a cabeça com 4 olhos, 4 membros grossos e sólidos como barris. Sua característica mais marcante era que seu corpo inteiro estava coberto por uma armadura de placas negra. Cada placa da armadura tinha aproximadamente o tamanho de uma palma, parecendo extremamente grossas e duráveis. O grande mestre abaixou sua voz. Essa besta unicórnio blindada se especializa principalmente em combate a curta distância e tem uma força enorme e contando com sua incrível defesa ela pode praticamente ignorar a maior parte dos ataques das bestas espirituais com idade de cultivação similar. Será melhor se vocês 3 trabalharem juntos para prendê-la. As palavras do grande mestre naturalmente foram convencedoras e os olhares do trio do Flender simultaneamente travaram na besta unicórnio blindada. Dando um passo à frente, num piscar de olhos a distância entre eles ficou de menos de 30 metros, as garras voadoras divinas simultaneamente sendo atiradas, as garras de aço se esticando no ar, em praticamente um instante aquela besta unicórnio blindada havia sido agarrada com precisão. Flender e os outros apenas sentiram um leve balanço em seus pulsos enquanto a ação se completava. A qualidade tangível das garras voadoras divinas era extremamente boa, como uma mão de verdade se abrindo. Mas, como quem fez a garra voadora divina, as pupilas de Tang-san se contraíram. Pois as 3 garras voadoras divinas que pousaram na besta unicórnio blindada inesperadamente não puderam perfurar sua armadura. Apesar de cada uma pegar uma placa da armadura, elas não foram capazes de penetrar nem 1 centímetro. De fato, com a força mecânica e o fio da própria garra voadora divina, até metal e pedras podiam ser facilmente perfurados. Com isso podia-se ver o quão anormal era a defesa da besta unicórnio blindada. Não era de se admirar que ela pudesse estar entre as bestas espirituais de 10.000 anos.
Quem teria o mínimo interesse em ossos que eram tão difíceis de roer? Sem esperar pela besta unicórnio blindada se debater, o trio de Flender exalou simultaneamente, poder espiritual se condensando num flash e sendo liberado. Embora aquela besta unicórnio blindada fosse incrivelmente forte, controlando as garras voadoras divinas presas ao seu corpo estavam 3 sábios espirituais com poder espiritual acima do 70º nível. Como o poder de erupção instantânea deles poderia ser resistido por uma besta espiritual de 1000 anos? O longo corpo de 5 metros foi jogado direto no ar, se movendo na direção deles. A voz do grande mestre ecoou nesse momento oportuno. A fraqueza dela é dentro de sua boca. Apenas por ali o interior de seu corpo pode ser ferido. As placas da armadura nas outras partes do seu corpo têm metade da grossura de seu corpo. Sua defesa é ainda mais anormal do que a de algumas bestas espirituais de 10.000 anos. Felizmente ela não tem nenhuma habilidade de ataque particular. A advertência do grande mestre estava claramente certa. Vendo a besta unicórnio blindada caindo do céu, Liu Erlong pulou ferozmente. Como a ponta massacradora do triângulo de ferro dourado, o que ela mais gostava era desse tipo de oponente que podia aguentar uma surra. Apenas isso era o suficiente para fazer o lado fumegante dela tomar o controle. Zhao Wuji e Flender simultaneamente recolheram suas garras voadoras divinas, Flender gritando alto. Erlong, há várias crianças aqui, não deixe isso muito sangrento. Entendido. Liu Erlong concordou. Ela já havia agarrado a cauda da besta unicórnio blindada com uma mão e usando força ela inesperadamente rodou os inteiros 5 metros da besta unicórnio blindada, que pesava mais do que 1000 jin ao quadrado, no ar. Hong. As pálpebras de todos inconscientemente se torceram simultaneamente e as bestas espirituais do lado de fora da formação venenosa também pareceram ficar estáticos por um instante quando o chão tremeu. Aquela besta com sua incrível defesa havia de fato sido completamente esmagada no chão pela força bruta de Liu Erlong. Apenas uma seção de sua cauda estava elevada acima da superfície, segurada pela mão de Liu Erlong. Os 7 demônios da Shrek finalmente viram a expressão sorridente na face de Liu Erlong e pela avaliação deles, esse deveria ser o sorriso de um demônio. Embora a besta unicórnio blindada tivesse uma grande defesa, com seu enorme corpo sendo jogado com tanta força, mesmo que ele não estivesse machucado ele ainda estaria confuso. Somando ao fato dele ter respirado o veneno que Dugu Bo colocou na formação venenosa assim que ele entrou, suas funções vitais estavam rapidamente diminuindo. Agora nas mãos de Liu Erlong ele estava tão indefeso quanto um animal comum. Liu Erlong basicamente não deu tempo para ela se preparar para se libertar. Luz vermelha abrasante brotando de todo seu corpo, com um sorriso na face, ela disse para todos. Eu vou levar esse pequeno cara para o lado para brincarmos por um momento, vocês fazem o resto. Hongrong, cubra seus olhos e siga a professora. Ning Hongrong olhou estupidamente para Liu Erlong. Seus pés não deram um único passo, sua face claramente exibindo uma expressão consternada. A expressão de Liu Erlong esfriou. O que? Você não acredita que a sua professora tem a capacidade de subjugar essa besta unicórnio blindada? Está bem, não precisa cobrir seus olhos. A professora irá lhe ensinar uma lição. Eu. Quando Ning Hongrong entrou em pânico e sua coragem acabou, seus olhos de repente escurecerão quando uma tira de pano se esticou de trás dela, cegando seus olhos. Quando ela ficou ainda mais em pânico, a suave e magnética voz de Oscar ressoou próxima a seus ouvidos. Hongrong, não tenha medo. A professora Erlong tem boas intenções. Eu vou ir com você. Comigo aqui, nada irá acontecer. Professora Erlong, eu posso ir junto? Liu Erlong olhou para Oscar, assentiu e disse. Então venha junto. Porém você é um homem e não precisa cobrir seus olhos. Aumentar um pouco a sua experiência também é bom. Enquanto falava, ela mais uma vez levantou-a agora já recobrando a consciência besta unicórnio blindada em sua mão enquanto ela começava a se debater, contando com a força bruta para jogar a besta unicórnio blindada mais para dentro da formação venenosa, numa parte da floresta ao lado. Oscar puxou a mão de Ning Hongrong e seguiu. Agora Ning Hongrong inconscientemente tomou toda a vantagem da mão de Oscar segurando a dela, apertando a mão dele como uma boia salva-vidas. Flender impotentemente balançou sua cabeça. Oscar, essa criança inesperadamente é tão corajosa. Realmente, aquela Erlong, depois de tantos anos e seus defeitos ficaram ainda mais intensos. Enquanto ele falava, seu olhar flutuou para o grande mestre com uma luz repreensiva. O grande mestre não encontrou o olhar de Flender, mas abaixou sua cabeça, o que ela estava pensando era um mistério. Pequeno Sam, você já decidiu qual besta espiritual você quer? Eu e o seu professor Zhao iremos arranjar isso para você. Flender perguntou em voz alta para Tang San. Os olhos de Tang San exibiram luz hesitante. Para ser preciso, entre as bestas espirituais ali fora havia algumas que eram adequadas para ele. Mas ele escolheu uma besta espiritual diferente. Os caminhos de cultivação na verdade tinham um grande número de diferenças. Embora o 4º anel de espírito não fosse tão importante quanto o 3º, ele tinha um efeito de ligação. Uma vez escolhido, ele seria incapaz de mudar a futura direção de desenvolvimento. Portanto ele hesitou, sem saber o que exatamente escolher para si mesmo. Nesse momento o grande mestre falou. Pegue aquela aranha demônio face de homem. Ela tem aproximadamente 6.000 anos de cultivação. Comparada àquelas outras bestas espirituais lá fora,
Absorver seu anel de espírito não deverá ser um problema. É o mesmo tipo de besta espiritual que você caçou da última vez. Então, contanto que você absorva sua energia, você poderá não apenas fortalecer seu terceiro anel de espírito, mas ao mesmo tempo você poderá também ter uma quarta habilidade espiritual para autodefesa. Seu osso espiritual externo também deverá ser aprimorado por absorver uma besta espiritual com os mesmos atributos. Ela deve ser a sua melhor escolha no momento, com benefícios enormes para a sua força. Enquanto falava isso, o grande mestre olhou para Tang San com um olhar um pouco confuso. Ele já havia ensinado a Tang San o suficiente para que o que ele pudesse ver, Tang San claramente devia também ser capaz de ver. Já que era assim, por que ele ainda hesitaria? As aranhas demônio face de homem eram extremamente raras. Por causa de sua tirania, elas frequentemente sofreriam ataque em grupo de outras bestas espirituais. Capaz de alcançar 6.000 anos de cultivação, ela já era extraordinariamente poderosa. Para Tang San, ela estava fadada a ter um efeito soberbo. Mas contra as expectativas do grande mestre, o sempre incomumente obediente Tang San agora balançou sua cabeça. Me desculpe, professor. Você pode me deixar escolher esse quarto anel de espírito por mim mesmo? Diretor Flender, Professor Zhao, eu escolho aquela aranha demônio do abismo ao cubo. O que você disse? Sem esperar por Flend e Zhao Wuji reagir, o grande mestre já havia falado com alarme e raiva, chegando ao lado de Tang San com passos largos, uma mão agarrando seu ombro. Você está louco? Você não vê que aquela é uma besta espiritual de 10.000 anos? Além disso, eu estou certo de que, embora ela seja do nível de 10.000 anos, as vantagens para você não serão de nenhuma forma melhores do que as da aranha demônio face de homem. Não se esqueça de que você tem um osso espiritual externo único. Fortalecê-lo é ainda mais importante do que fortalecer a sua grama azul prateada. Ouvindo a escolha de Tang San, como o grande mestre poderia não ficar ansioso? Ele claramente entendia que, embora esse seu discípulo tivesse espíritos gêmeos, sem resolver o problema de seu corpo colapsar mais tarde por causa dos atributos excessivos dos segundos anéis de espíritos, agora ele ainda era apenas um mestre dos espíritos grama azul prateada. Junto com o poder de espírito aumentando e os anéis de espírito sendo adicionados, esse espírito lixo padrão, a grama azul prateada, iria revelar cada vez mais fraquezas. Tanto o espírito tigre branco de Daimubai quanto o espírito fênix de Mahon Gijun eram sem dúvidas espíritos de primeira classe e suas habilidades espirituais iriam também se tornar cada vez mais aterrorizantes por causa da fundação deles. Mas Tang San não era tão sortudo e embora sua grama azul prateada tivesse uma adaptabilidade poderosa, ela ainda não podia se comparar a fênix de fogo ou ao tigre branco de olhos cruéis. Deixando de lado o espírito de suporte número 1, o pagode de porcelana dos 7 tesouros. Entre os outros 6-7 demônios da Shrek, qualquer outro espírito era mais forte do que o dele. Se Tang San não possuísse conhecimento abundante, uma cabeça fria, assim como ter obtido o osso espiritual externo da aranha demônio face de homem ao 30º nível, então agora sua força já estaria muito atrás da dos outros. É claro que o grande mestre jamais acreditaria que as armas ocultas de Tang San e os venenos que ele estudou com o Dolu veneno poderiam ter qualquer efeito. Em seu mundo, como um mestre dos espíritos, a força própria de cada um era o mais importante. Agora o grande mestre estava tão agitado precisamente por causa dessa razão. O crescimento mais importante de escolher uma segunda aranha demônio face de homem para seu anel de espírito era por causa das 8 lanças de aranha. Embora o grande mestre não pudesse ter certeza do nível de crescimento que as 8 lanças de aranha teriam, elas estavam fadadas a melhorar e isso também iria aumentar a força de Tang San. Com a evolução da capacidade do seu osso espiritual externo, a força de Tang San não ficaria tão atrás da dos outros. Mas agora, embora ele não pudesse dizer que a primeira escolha de Tang San, a aranha demônio do abismo, não fosse boa, para o seu desenvolvimento futuro ela claramente não era tão boa quanto a aranha demônio face de homem. A aranha demônio do abismo e a aranha demônio face de homem eram ambas consideradas existências de alto nível entre as bestas espirituais aracnídeas, elas apenas caminharam rotas diferentes. A aranha demônio face de homem era amplamente conhecida por seu tirânico poder de ataque e toxicidade extrema, enquanto a aranha demônio do abismo caçava seus oponentes de uma forma diferente. Embora ela não fosse tão famosa quanto a aranha demônio face de homem e também não fosse tão viciada em matar, a aranha demônio face de homem também não podia se comparar a ela em perigo oculto. A aranha demônio face de homem era especializada em terror, velocidade e potente poder de ataque, mas a aranha demônio do abismo era melhor em tomar vantagem do terreno para criar todo tipo de armadilhas para o oponente, contando com sua habilidade especial para eludir sua presa. Sua teia era completamente diferente da aranha demônio face de homem. Ela não era venenosa, mas podia assumir qualquer tipo de forma. Diferente do uso único da aranha demônio face de homem, ela era usada para enterrar o oponente vivo. Em força, a aranha demônio do abismo certamente não era oponente para a aranha demônio face de homem num ataque de frente, mas se lhe fosse dado um terreno familiar ou talvez lhe permitissem abrir distância entre as duas, então a aranha demônio face de homem certamente iria morrer. Do lado de fora da formação venenosa só havia uma de cada. Aquela aranha demônio face de homem estava sozinha separada do grupo de bestas espirituais, luz fria como gelo cintilando em seus pequenos olhos, atentamente observando o lado deles. A aranha demônio do abismo claramente tinha uma afinidade muito melhor com os animais do que ela, misturada com as outras bestas espirituais,
Seu tamanho era um pouco menor do que o da aranha-demônio Face de Homem. Mas contanto que se observasse cuidadosamente era possível descobrir que essa aranha-demônio do abismo devia ter acabado de entrar no nível de 10.000 anos. Seu corpo e 8 pernas eram finas, mas claramente sem o tipo de vigor fino da aranha-demônio Face de Homem. Seu corpo acinzentado não chamava nem um pouco de atenção entre as aparentemente muito poderosas bestas espirituais. Mas nos arredores de seu corpo havia alguns filamentos amarelos, que eram sua teia. Pela forma como o grande mestre via isso, a razão pela qual Tang San escolheu a aranha-demônio do abismo era sem dúvidas porque ela não era tão tirana quanto a aranha-demônio Face de Homem e seu anel de espírito seria mais fácil de absorver. Além disso, essa aranha-demônio do abismo possuía 10.000 anos de cultivação. Mas tal escolha era claramente insensata, longe de dar um resultado tão bom quanto que aquela aranha-demônio Face de Homem de 6.000 anos poderia dar para o seu osso espiritual externo. Mas o que o grande mestre não esperava era que quando Tang San olhasse para ele, seu olhar estaria extremamente decidido. Professor, por favor, deixe-me escolher a aranha-demônio do abismo. Eu acredito que agora ela deve ser ainda mais útil para mim. Por quê? Justifique isso para mim. O orgulho no fundo do coração do grande mestre estava longe de se comparar ao do Flender. Mas agora olhando para o seu sempre esperto discípulo inesperadamente o desobedecendo, sua voz claramente ficou mais fria. Mas ele também não era um sênior autocrático, portanto ele queria que Tang San lhe dissesse o motivo. Tang San apenas falou de forma muito simples, logo deixando claro suas razões para escolher a aranha-demônio do abismo. Professor, eu a escolhi porque a competição de academias avançadas de mestres dos espíritos está para começar. O grande mestre primeiro pareceu distraído, então imediatamente reagiu, o frio no canto de seus olhos derretendo, olhando para o discípulo diante dele. Ele não pôde evitar que uma luz arrependida surgisse em seus olhos, subconscientemente ele agarrou com mais força o ombro de Tang San. Mas você não pensou em si mesmo? Como Tang San poderia não saber que os benefícios que o anel de espírito da aranha-demônio Face de Homem seriam ainda maiores? Mas enquanto escolher o anel de espírito da aranha-demônio Face de Homem fosse fortalecer suas 8 lanças de aranha e a teia de aranha restringidora, sua quarta habilidade espiritual muito provavelmente seria apenas um efeito de suporte para sua terceira habilidade espiritual. Sem dúvidas a teia de aranha restringidora era extremamente poderosa em restringir e complementava bem as técnicas com armas ocultas de Tang San, mas ela consumia muito poder espiritual. Embora o poder espiritual de Tang San tivesse aumentado para o 40º nível, com todo seu poder espiritual ele só conseguia usá-la 4 vezes. Se o quarto anel de espírito fortalecesse o terceiro, então talvez a capacidade de restringir ficasse ainda mais forte. Mas ao mesmo tempo do consumo de poder espiritual seria enorme. Ela poderia muito possivelmente se tornar um ataque de apenas um uso. Isso com certeza não era um problema quando enfrentando um oponente numa batalha de 1 contra 1. Mas Tang San não se esqueceu de que ele era parte dos 7 demônios da Shrek. E ainda mais o único mestre dos espíritos do sistema controle entre eles. Como a alma do time, com a competição de academias avançadas de mestres dos espíritos para começar, ele não podia pensar apenas em si mesmo, mas tinha que considerar o time inteiro como um todo. Embora a aranha-demônio do abismo fosse incapaz de fortalecer o osso espiritual externo de Tang San como a aranha-demônio Face de Homem, Tang San estava certo de que o anel de espírito da aranha-demônio do abismo definitivamente iria melhorar sua habilidade de controle. Além disso, ele possivelmente poderia lhe dar uma habilidade do tipo controle de grupo. Isso iria trazer enormes benefícios para um time como os 7 demônios da Shrek. Numa luta de times não havia dúvidas das vantagens da capacidade de controle da multidão. Para balancear o efeito em si mesmo entre a aranha-demônio do abismo e a aranha-demônio Face de Homem, assim como não deixá-lo o máximo possível atrás dos outros, após considerar cuidadosamente aquela aranha-demônio do abismo de 10.000 anos claramente era sua melhor escolha. O grande mestre entendeu tudo isso e secretamente suspirou com arrependimento. Embora a escolha de Tang San não fosse a melhor para si mesmo, sem dúvidas era a mais adequada. Sua visão do cenário maior já ultrapassava a sua própria. Ter um discípulo tão altruísta o fazia de um lado se sentir feliz, mas ao mesmo tempo também um pouco arrependido. Professor, talvez essa aranha-demônio do abismo também me dê um osso espiritual? Tang San consolou o grande mestre da sua própria maneira. O grande mestre bufou, dizendo: Pequeno San, embora o seu corpo já seja mais resistente do que o do Mubai e também tenha a energia de um anel de espírito ultrapassando o nível, não se esqueça que dessa vez você está pulando um total de 5.000 anos de cultivação. Você acredita que pode absorver com sucesso uma besta espiritual de 10.000 anos? Pelo bem do time é ainda mais importante que você não se ponha em risco, você entende? Portanto eu irei continuar com a minha opinião. A aranha-demônio Face de Homem ainda é a melhor escolha para você. Tang San fechou os punhos com força. Grande mestre, acredite em mim. Eu definitivamente posso fazer isso. Eu comi 2 tesouros imortais ervas na casado do Gubo. Essas 2 ervas tinham efeito de desenvolver os músculos e mudar a essência do meu corpo, o recriando dos ossos. Meu físico é ainda mais resistente do que você imagina. Além disso, aqui eu ainda tenho outra vantagem. Ter comido aqueles 2 tesouros imortais ervas me permite absorver o anel de espírito num lugar especial. Assim eu tenho praticamente 90% de certeza do sucesso. Fora de questão, a menos que seja de 100%, eu não vou deixá-lo correr o risco.
Dessa vez quem falou não foi o grande mestre, mas Xiao Wu, que estava silenciosamente ouvindo ao lado. Até Tang San não pôde evitar ficar surpreso pela agitação repentina de Xiao Wu. Xiao Wu, não fique assim, ouça, nada irá acontecer comigo. Xiao Wu olhou para Tang San, seus olhos cheios de obstinação. Absolutamente fora de questão. Mesmo que fosse uma besta de 9.000 anos, eu iria acreditar que você poderia tentar. Mas uma besta espiritual que atravessou para os 10.000 anos é um conceito totalmente diferente do de uma besta espiritual de 1.000 anos. Há uma diferença qualitativa de 100 anos para 1.000 anos, e de 1.000 anos para 10.000 anos é uma mudança igualmente enorme. Você acha que o anel de espírito de uma besta espiritual de 10.000 anos é tão fácil de absorver? Primeiro, deixando de lado o enorme golpe de energia, ele será difícil de aguentar apenas com o choque da alma que irá restar após a morte dela quando você absorvê-lo. Choque da alma? O que é isso? Não apenas Tang San, mas até o grande mestre ficou surpreso com as palavras de Xiao Wu. Ele nunca havia ouvido falar sobre um conceito como choque da alma. Xiao Wu calmamente explicou. Choque da alma é uma capacidade especial que aparece após uma besta espiritual de alto nível ser morta, mas antes de sua alma se dissipar. Apenas bestas espirituais de 10.000 anos ou mais a possuem. Geralmente falando, para absorver o anel de espírito de uma besta espiritual de 10.000 anos é preciso de poder espiritual do 50º nível ou acima. Num tempo em que o mestre dos espíritos já possui certo nível de funcionalidade em todos os aspectos e a força mental também já amadureceu até certo grau. Mas apesar disso você ainda precisa ser especialmente cuidadoso quando absorvendo um anel de espírito de 10.000 anos. Além da energia contida no anel de espírito, há também o perigo desse choque de alma. Para um adulto, e ainda mais um mestre dos espíritos do 50º nível, quando tanto o corpo quanto a mente já amadureceram, o efeito do choque da alma irá diminuir substancialmente. Geralmente os mestres dos espíritos não sofrerão nenhum dano. Mas pequeno San, agora você tem apenas 14 anos, seu corpo está longe da madureza e seu poder espiritual está apenas no 40º nível. Como você pode correr o risco? Mesmo que seu corpo possa aguentar o ataque de energia, se a sua mente for destruída pelo choque da alma, você vai se tornar um idiota. Você entendeu? Ouvindo Xiao Wu, o grande mestre não pôde evitar respirar frio. Xiao Wu, como você aprendeu isso? Xiao Wu pareceu distraída por um momento, abaixando sua cabeça. Minha mãe me disse. Choque da alma, choque da alma. Havia uma luz ponderada nos olhos de Tang San. Xiao Wu acreditava que ela já havia o convencido. G, você disse que sempre iria me proteger. É por isso que você não pode deixar nada acontecer com você. Eu lhe imploro, ouça o grande mestre. Aquela aranha demônio face de homem de 6.000 anos ainda é boa. Por que você correria o risco para obter um anel de espírito de 10.000 anos? Tang San naturalmente não iria explicar para Xiao Wu o que o fez escolher a aranha demônio do abismo. Mas sua decisão não havia enfraquecido por causa das palavras de Xiao Wu. Se eu puder evitar o choque da alma, isso significa que eu posso tentar? Originalmente eu tinha apenas 90% de certeza. Mas após te ouvir, eu tenho 100% de certeza. Tang San acariciou a cabeça de Xiao Wu, sua face relaxou. Xiao Wu olhou com dúvidas para ele. Eu não acredito em você. G, você não está me enganando. Tang San perguntou. Eu já menti para você? Xiao Wu subconscientemente balançou sua cabeça. Tang San disse. Xiao Wu, você se esqueceu que eu comi o tesouro imortal erva, lua cheia vestindo o orvalho de outono. Com o seu aviso, contando com o olho do demônio púrpuro eu tenho certeza absoluta em incapacitar aquela besta espiritual de 10.000 anos de me causar um choque de alma. Eu posso até substancialmente reduzir seu ressentimento. Confie em mim, eu não brincarei com a minha vida. Você está certa, eu ainda preciso dessa vida para protegê-la no futuro. Olhando para Tang San, Xiao Wu de repente sorriu. Seu sorriso está excepcionalmente belo, especialmente aos olhos de Tang San ele era ainda mais perfeito. Puxando a trança escorpião para frente, Xiao Wu deu um passo à frente, seu corpo inteiro praticamente colado ao de Tang San, os gentis lábios vermelhos se aproximando do ouvido de Tang San, falando em voz baixa. Certo, então vá. Mas G, você tem que se lembrar de uma coisa. Se você morrer, então eu vou te acompanhar. Embora a voz dela estivesse bem baixa, a força do choque que o som fez no ouvido de Tang San foi comparável à cena explosiva de Liu Erlong algumas noites atrás. Especialmente suas últimas palavras que estavam especialmente cheias de convicção. Claramente ela não estava brincando. Honestamente agora o coração de Tang San começou a hesitar. Assim como ele havia dito antes, ele tinha apenas 90% de certeza de conseguir absorver o anel de espírito da aranha demônio do abismo. Mesmo que ele pudesse evitar o choque da alma do qual Xiao Wu alertou, ele ainda tinha apenas 90% de certeza. Quanto maior o nível absorvido, se um elemento incerto chegasse a aparecer e ele não pudesse recuar, como isso poderia acabar bem para Tang San? É claro que Tang San não estava disposto a morrer e estava ainda mais indisposto a brincar com as vidas dele e de Xiao Wu. Mas nesse momento ele não tinha uma escolha melhor. Realmente escolher aquela aranha demônio face de homem? Não. Num piscar de olhos ele pensou claramente de novo. Ele não iria voltar atrás nas decisões que ele havia feito. Quando se faz alguma coisa, enquanto os preparativos adequados eram importantes,
A confiança no sucesso era igualmente importante. O que Xiao Wu disse era igual a empurrá-lo para a borda. Como da última vez quando ele tentou absorver o anel de espírito da aranha demônio face de homem. Por Xiao Wu ele definitivamente poderia aguentar e ainda mais. Ele ainda tinha seus preparativos. Pensando nisso, Tang San assentiu resolutamente para Xiao Wu e então se virou para Flender. Diretor, Professor Zhao, eu vou incomodá-los com isso. Eu quero aquela aranha demônio do abismo. Flender disse seriamente. Pequeno San, você realmente pensou bem sobre isso? Você deve entender as consequências de absorver algo como isso. Tang San disse sem a menor hesitação. Diretor, eu definitivamente terei sucesso. Não se esqueça que tenho 2 espíritos e ainda tenho o osso espiritual externo e os tesouros imortais Ervar. O que é uma besta espiritual de 10.000 anos? Ótimo, ambicioso. Então eu te desejo o sucesso. Flender viu a convicção de seguir em frente nos olhos de Tang San. Ele sabia que seria inútil dizer qualquer outra coisa. Até o grande mestre e Xiao Wu não conseguiram persuadi-lo. Agora, não muito longe na floresta, estrondo após estrondo ecoavam constantemente. Embora ninguém visse com seus próprios olhos, eles ainda podiam imaginar o destino lamentável daquela besta unicórnio blindada. Ao mesmo tempo isso fez a resolução de todos de não provocar Liu Erlong ficar ainda mais firme. As pessoas precisam desabafar e ainda mais as mulheres. Liu Erlong era incapaz de ficar com a pessoa que ela mais amava, fazendo sua intenção assassina originar chegar perto de um frenesi. Ela havia nascido como uma mulher, mas nunca teve uma infância. Para se tornar ainda mais forte, para poder conseguir justiça por sua mãe, ela havia trabalhado duro praticamente sem descanso quando criança. Mas e o resultado final? Antes que ela pudesse ganhar sucesso e reconhecimento, sua mãe já havia ido para Long. Desde então, o massacre havia sido seu maior pesar. Apenas vendo o sangue de seus inimigos tingindo suas mãos, vendo a vida de seus inimigos escorrendo pelos seus dedos, ela iria se sentir relaxada e satisfeita. Depois disso, a dor extrema do acontecimento ainda mais trágico entre ela e o grande mestre a fez destruir uma floresta de bestas espirituais inteira. O lugar massacrado estava irreparável até hoje. Encontrando suas mãos, mesmo que fosse apenas um pequeno mal, ele ainda seria extinguido sem a menor chance de escapar. Até Flender encontrá-la de novo um dia e após continuamente aconselhá-la, Liu Erlong se restringiu um pouco. Após se separar de Flender ela estabeleceu a Academia Azul Tirana, cultivando sua personalidade sozinha na floresta da academia para restringir seu instinto assassino. O grande mestre aparecer havia sido uma coisa tanto boa quanto ruim na opinião de Liu Erlong. O que era bom era que eles finalmente podiam se ver de novo, reacendendo a chama da esperança no coração de Liu Erlong. Mas ao mesmo tempo, o coração que ela havia acalmado com grande dificuldade se agitou mais uma vez e após ser rejeitada várias vezes pelo grande mestre, a sede de sangue em seu coração explodiu de novo, ainda mais seriamente do que antes. Se não fosse por Flender e o grande mestre estarem ali, assim como essas várias crianças, talvez sua sede de sangue teria se expressado ainda mais violentamente. Flender entendia isso e naturalmente o grande mestre também. Mas agora qual deles poderia persuadir Liu Erlong? A garra divina voadora avançou como um raio, pousando com precisão na aranha demônio do abismo. Talvez fosse porque a prévia experiência da besta unicórnio blindada havia sido vista por essas poderosas bestas espirituais e talvez também porque elas eram muito inteligentes, mas no instante em que ela viu a garra voadora divina prestes a agarrá-la, aquela aranha demônio do abismo de 10.000 anos de repente se moveu rapidamente. Uma camada de teia de amarela sendo atirada de debaixo de seus pés, bloqueando a sua frente como um escudo. Com 2 sons de pu-pu, as garras voadoras divinas agarraram a teia de aranha. Flender e Zhao Wuji apressadamente controlaram a garra divina para voltar. Mas o que os deixou sem saber se riam ou choravam era que ao mesmo tempo em que as garras voavam de volta, o mesmo fazia uma massiva teia de aranha amarela. Usando uma frase para descrever a circunstância atual deles, seria, andando direto para uma armadilha. A aranha demônio do abismo era ainda mais ardilosa do que todos imaginavam. Não apenas enviando uma teia de aranha com as garras voadoras divinas, mas ao mesmo tempo aquela aranha demônio do abismo recuou de forma extremamente rápida, se escondendo atrás de uma grande besta espiritual e além disso correndo agilmente na direção da floresta. Ela se moveu rapidamente, nem um pouco inferior à aranha demônio face de homem. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.